Olá, irmãs e irmãos, desencarnados e encarnados. Saúdo-vos, emitindo meus votos de que a paz de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima permaneçam sempre conosco. Nos é apresentada uma temática muito utilizada em falas, muito lembrada, quando Jesus nos afirma que nenhuma de suas ovelhas estará perdida. Inicialmente, vamos procurar aqui no Novo Testamento, onde se encontra essa promessa. Nós a encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos de 12 a 14, e em Lucas nós vamos encontrar no capítulo 15, nos versículos 3 até 7. Então, incontestavelmente, nós temos que Jesus proferiu essas palavras, que foram reproduzidas pelos dois evangelistas. Constitui suas palavras em palavra de esperança para nós. Não haverá ovelhas perdidas no seu rebanho. Precisamos examinar isso atentamente, de um ponto de vista que não nos deixe nenhuma dúvida, embora a palavra de Jesus, transmitida pelos evangelistas, seja uma garantia mais que suficiente. Vejamos, podemos iniciar analisando no livro A Caminho da Luz, no seu início, quando Emmanuel nos dá conta de que há cerca de 4,5 bilhões de anos foi construída no espaço sideral, em determinado ponto do infinito, o nosso sistema solar, através de um grupo de arquitetos, construtores de mundos. Desse grupo fazia parte nosso Senhor Jesus Cristo. Repito o tempo, 4,5 bilhões de anos, construindo mundos. Essa é a carta de apresentação do nosso Mestre. É bom lembrar também que esta construção ainda em andamento, pois sabemos que o nosso planeta é uma instituição, vamos dizer assim, que ainda está viva, ainda está em pleno desenvolvimento, haja visto o que ocorre dentro do seu centro, onde as forças telúricas ainda trabalham. Haja visto que nós temos uma amostra disso quando os vulcões apresentam isso. Lembrar que a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual o nosso modelo nesse planeta e recebe como resposta uma única palavra: Jesus. Assim temos, de uma maneira clara pelos Espíritos, que o nosso modelo é Jesus. Temos a narrativa de Emmanuel, de sua participação na construção do nosso sistema. Temos ainda a declaração de que após a construção, o Senhor das Vidas lhe concede a direção geral do planeta e de suas humanidades. Em continuidade, no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, vamos encontrar, ao longo da história das humanidades que sucederam-se na crosta planetária, o auxílio, o carinho de nosso Senhor Jesus. Vemos, através da descrição que nos dá Emmanuel, que ele enviou-nos vários mensageiros para ensinar-nos a base dos seus ensinamentos, naturalmente cuidando do seu rebanho.
Vemos assim vultos e mais vultos em cada povo, em cada etnia. Vemos em povos mais simples, através daqueles que são classificados como sacerdotes ou intermediários entre a divindade e o povo. São mensageiros de Jesus que, através dos milênios, vêm nos orientando. Entretanto, como ele propôs na parábola do festim das núpcias, que o dono do festim, o dono da festividade, mandava convidar aquelas pessoas que ele gostaria de estar presentes às bodas. E é interessante notar o destino que os mensageiros foram sendo levados a enfrentar. Uns foram apedrejados, outros foram feridos, outros foram mortos, outros foram magoados, quando ele deu uma instrução que se chamassem todos para as bodas. Todos seriam convidados. Importante que façamos essa lembrança. Vejamos que o nosso Mestre amado insistentemente tem nos convidado. Ou seja, nos convidado a refletirmos sobre nossa destinação. Destinação essa que a doutrina espírita vem apresentar na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando nos é ensinado que somos criados simples, sem conhecimento, mas destinados à perfeição. O caminho para a perfeição é o Evangelho, pois Jesus nos apresenta isso diversas maneiras, diversas formas, através dos seus atos, através de suas palavras, através do seu exemplo, de uma maneira clara, mesmo quando inquirido na sinagoga sobre qual era o maior dos mandamentos, claramente ele o afirmou. Amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo a este, ao próximo como a ti mesmo. Ora, Jesus define o amor como nossa meta. Mas ainda, quando ele diz que o único pedido que faz, e isso está expresso no item 1 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve, quando ele diz que seu jugo é leve e que seu fardo é suave, pois a única exigência que faz, a única solução, o único pedido é o amor universal, como ele praticou e nos ensinou. Ele mesmo veio fazer esse chamamento, quando sentiu que nós todos, mesmo naquele tempo, inclusive naquele tempo, e nos séculos que iriam suceder-se, não atenderíamos esse chamado, ele fez a promessa que está expressa no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, quando anuncia: pedirei ao Pai, e ele irá enviar-vos um Consolador, que ainda não conheceis, e que ficará eternamente convosco, o Espírito de verdade, que terá a tarefa de relembrar-vos os meus ensinos e ensinar o que não posso agora. Dessas palavras de Jesus, repito e reforço: ficará eternamente conosco. Ora, esse Consolador prometido por Jesus irá ficar conosco a eternidade afora. Ou seja, voltando na questão 625, no caminho da perfeição, ele irá nos acompanhar, irá nos mostrar o caminho, irá nos levar à perfeição. Prosseguindo na jornada como humanidade, o Mestre enviou-nos vários e vários mensageiros. Vários.
repetindo a todos os povos e etnias, relembrando seu ensino que tem como base amor. Quando fazemos um estudo comparativo de religiões, de líderes religiosos, vemos que eles têm um laço comum entre eles, o amor fraternal. E assim fomos, até que a 18 de abril de 1857, nós recebemos e percebemos a presença do Consolador prometido através da doutrina dos Espíritos, que vem para relembrar os ensinos de Jesus e ensinar-nos o que não é possível àquela época, dado o nosso pouco processo evolutivo ainda. Vemos essa segunda parte da promessa na primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata da ciência, que trata da questão da natureza, do início das coisas, da origem das coisas, da destinação de todas as coisas. Lá aprendemos que tudo tem origem no fluido universal, que gera tudo que é mundo material. E o princípio espiritual, que é o princípio inteligente do universo, ou seja, os espíritos. Do ponto de vista de relembrar, lembremos que uma pessoa ou uma criatura, para ser relembrada de alguma coisa, é porque a esqueceu. A pergunta que podemos fazer é: nós esquecemos? Basta um fato para demonstrar isso. Em 2 grandes guerras, nós, civilização cristã ocidental, destruímos mais de 80 milhões de vidas. É um procedimento de quem ama? Não. Em absoluto não é. Vemos que ainda hoje existem guerras. Vemos ainda hoje que existem criaturas que, demonstrando o que ainda somos, recordemos, somos a única espécie que mata, sem ser por fome ou sem ser pelo instinto da reprodução. Nós, humanidade, que conhecemos há mais de 2000 anos, de uma maneira clara e explícita, o ensinamento do nosso mestre, do amai-vos. Assim a doutrina espírita vem relembrar e traz como bandeira: fora da caridade não há salvação. Os Espíritos nos ensinam que a caridade é o amor em ação, ou seja, é através da caridade que exprimimos o nosso amor. Tudo isso, quando nós analisamos, fica muito claro que as ovelhas nunca foram esquecidas. Assim, as promessas que acham-se explícitas, acham-se claras no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, é um consolo para todos nós, é uma esperança para todos nós. Nesses momentos de desassossego, nesses momentos de desconforto, quando a humanidade toda defronta-se com a sua ameaça que atinge a todos os países, todos os estratos sociais, todas as etnias, a ninguém poupando, numa igualdade fantasticamente perfeita, atingindo todos nós, para que reflitamos sobre o que fazemos atualmente, reflitamos sobre o que estamos fazendo de nós mesmos. É chegado a hora de fazer o processo de transformação em cada um de nós, buscando a lei universal do amor como foco, como objetivo para tudo o que fazemos. As ovelhas não estão perdidas. As ovelhas estão sempre sob a guarda, sob a proteção do nosso Mestre Jesus. Assim, a promessa feita deve ser lembrada sempre, repito muito, sempre, que estivermos em desequilíbrio,
que estivermos em desassossego, que estivermos preocupados com o que o futuro está preparando para cada um de nós ou coletivamente. As ovelhas não se perderão, pois nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Mentor, que recebeu do Pai Eterno a direção do planeta e de suas humanidades, está a velar por todos nós. Busquemos sempre Jesus. Ele é verdade, Ele é caminho, Ele é vida. Verdade, porque nos traz a verdade eterna da lei do amor. Caminho, porque nos mostra que somente através da vivência do amor, ou seja, a caridade, nós estaremos no caminho correto. E vida, porque como nos é ensinado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura é que nos dá esperança, a vida futura é que nos dá certeza de que estamos com esperança e consolação. E esperança e consolação a doutrina espírita nos traz através dos ensinamentos que recebemos, através do Livro dos Espíritos e dos livros básicos que compõem a grande coleção que deriva do Livro dos Espíritos. A primeira parte dando origem ao livro A Gênese, a segunda parte dando origem ao Livro dos Médiuns, a terceira parte dando origem ao livro Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta parte dando origem ao livro Céu e Inferno. Além disso, temos toda a literatura mediúnica à nossa disposição, pois, como está escrito nos livros do Novo Testamento, que no final dos tempos, ou seja, no final dos tempos do erro, todos terão acesso a esse conhecimento. A mediunidade, santificada por Jesus no Monte Tabor, quando em companhia de Elias e de Moisés conversava à vista dos apóstolos ali presentes, é o caminho, é o meio pelo qual a doutrina dos Espíritos nos é ensinada pelos Espíritos, de uma forma a não deixar nenhuma dúvida quanto a esses conhecimentos. Cada ovelha, pois, cabe buscar o caminho. Cada ovelha cabe estudar. A ovelha cabe observar o seu próprio caminho, a sua própria transformação. Vejam que não uso mudança. Mudar, a gente muda, e muda de novo, e muda de novo. Crença a gente tem e perde, acredita ou não. Mas certeza é o que nos leva a buscar, através do amor fraternal, permanecermos juntos, unidos, no rebanho de Jesus, para sermos um só rebanho, um só pastor. Muita paz a todos e que a paz de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima permaneçam sempre conosco. Muita paz a todos.